Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a comissão organizadora do evento pelo maravilhoso evento que a gente vem passando desde manhã. E desde manhã a gente vem aprendendo como modernizar o manejo agroecológico do cambuci. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto. A gente vai falar sobre o cambuci e suas propriedades na saúde. Bom, conforme o Hamilton já me apresentou, eu e o meu colega Carlos, nós somos pesquisadores da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, lá no bairro do Butantã, em São Paulo. E nós trabalhamos num laboratório cujo objetivo é identificar e quantificar nas frutas nativas brasileiras, inclusive o cambuci, compostos bioativos. O que são compostos bioativos? São substâncias químicas que têm nos frutos que podem fazer algum benefício à nossa saúde. Antes de eu mostrar os nossos resultados das nossas pesquisas, eu preciso falar com vocês que todos os anos, mais de 3 milhões de mortes são causadas por complicações relacionadas à obesidade e ao sobrepeso. 37% da população adulta no mundo, ou seja, acima de 20 anos, está dentro desses padrões de sobrepeso e obesidade. Mas como é que está a coisa aqui no Brasil? Está pior, né? 53% dos homens estão com sobrepeso ou obesidade. Nas mulheres, a situação é ainda mais comprometedora. 58% de nós mulheres estamos obesas ou com sobrepeso, o que nos coloca acima de uma média mundial. Isso é extremamente preocupante. A obesidade hoje, ela é caso de saúde pública. E por isso, a ciência volta os olhos para uma problemática tão significativa na nossa sociedade. Quais são as complicações que a obesidade pode trazer? Câncer, doenças cardiovasculares, ou seja, doenças relacionadas à circulação do sangue e ao coração, e também diabetes tipo 2. Talvez vocês já tenham ouvido que existem 2 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele que a pessoa nasce diabética, e o diabetes tipo 2, geralmente associado à obesidade, que acomete pessoas acima de 40 anos e que há alguns anos da vida passou se alimentando mal, muito mal. Essa figura eu gosto bastante dela porque ela deixa bem clara que das mortes precoces no Brasil, a maior parte delas está relacionada com doenças do coração, causadas pela obesidade. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Temos 2 indivíduos numa balança. Os 2 pesam 100 quilos. Tem diferença entre os 2? Sim ou não? Sim, claro que tem. Por quê? Aonde está localizada a gordura no corpo faz toda a diferença. Reparem esse indivíduo. Ele tem o que nós chamamos de obesidade visceral ou obesidade abdominal. É uma gordura ligada nas vísceras. Alguns chamam de barriga de chope, não tem nada a ver com isso não. Chope, não vamos colocar o chope numa situação delicada. Mas o importante é a gente saber a distribuição da gordura no corpo. E é essa gordura o problema, essa que está associada, que está ligada aos nossos órgãos, nossas vísceras. E como é que essa obesidade pode causar diabetes? Que é outra complicação, outra doença extremamente recorrente na população brasileira. Existem 2 tipos de inflamação no corpo. Por exemplo, se eu estou andando aqui, dei uma topada com o dedão. O que vai acontecer? Meu dedão eu vou sentir dor, vai ficar vermelho, vai inchar.
Porque o meu corpo, ele vai naturalmente inflamar o meu dedão para corrigir uma lesão. E depois que a lesão estiver boa, não vou ter mais inflamação. O problema é quando a nossa barriga está muito grande e esse excesso de gordura na barriga gera uma inflamação que é totalmente diferente dessa se eu bater o dedão aqui. É uma inflamação metabólica. Vamos entender isso melhor? O indivíduo magro, ele tem naturalmente células de gordura na barriga. Só que conforme a gente vai envelhecendo, vai engordando, vai comendo muito mal, essas nossas células, elas vão aumentando de tamanho e se enchendo de gordura. E o que vai acontecer com elas lotadas de gordura? Além da gordura sair dessas células e rodar pela nossa circulação e grudar nos órgãos que não deveriam grudar, como o fígado, o pâncreas, ela vai atrapalhar a função desses órgãos vitais. Mas voltando ao assunto da inflamação, esse aumento dessas células de gordura, elas chamam um monte de moléculas de inflamação no nosso corpo. E é essa inflamação nas células de gordura do tecido do abdômen, ou seja, a gordura da barriga, elas que vão causar o diabetes tipo 2, associado a uma má alimentação. Vamos entender agora como que, depois que o indivíduo consumiu, ele engordou, ele é obeso, ele virou diabético, como que o açúcar no sangue desse indivíduo se comporta? Então, 1h30 da tarde, nós fomos almoçar, consumimos uma refeição rica em carboidratos, como pão, arroz, macarrão, batata. Já vi gente, um acusando o outro aí. Eu já vi, eu tô vendo um acusar o outro. Em situações normais, quando o indivíduo ele não é obeso, o que acontece? A glicemia dele vai subindo, aí vai descendo daquele soninho depois do almoço, depois de 2 horas ela tende a voltar ao normal. No entanto, mesmo numa pessoa saudável, essa subida brusca de açúcar no sangue, ela causa efeitos deletérios, sim. Ela gera um monte de moléculas no nosso corpo chamadas radicais livres. Alguém já ouviu falar em radicais livres? Que causam envelhecimento, mas não é envelhecimento só de ruga, não. É envelhecimento das células dos nossos órgãos. E células dos nossos órgãos velhas, elas não funcionam direito. Então, a função dos nossos órgãos é comprometida. Porque o excesso de glicose no sangue é tóxico e ainda gera essas espécies que são os radicais livres. Vamos entender agora o que acontece com o açúcar no sangue de um indivíduo obeso e diabético. Ele consumiu uma refeição, mesma quantidade de carboidrato do indivíduo magro. A glicemia dele já começa mais alta. E ela vai subindo, a gente acha que ela vai descer, ela não desce. Vocês concordam comigo que daqui para cá, isso aqui é um monte de glicose que está na nossa circulação, no nosso sangue? É muita glicose a mais, que vão causar efeitos deletérios que eu já comentei anteriormente. Vão causar efeitos deletérios nos órgãos, no cérebro. A gente tem que ter sempre em mente que muito açúcar no sangue é tóxico para o nosso corpo. Então, procurar vias alternativas que possam reduzir essa quantidade de açúcar no sangue são válidas. Nossa, mas por que a Renata está falando isso de obesidade? Onde que entra o cambuci? Bom, nós sabemos que todas as frutas, todas as hortaliças, os legumes, eles são saudáveis, certo? Eu nunca ouvi falar em uma fruta, não come isso, que tem algum problema. Todos os alimentos vegetais, eles nos fornecem vitaminas, minerais e fibras. Fibras
coisas. Podem diminuir nosso colesterol no sangue e podem diminuir também a quantidade de açúcar no sangue. Mas, além desses nutrientes, principalmente as frutas, elas apresentam umas substâncias químicas benéficas para o corpo, chamadas compostos fenólicos, ou ainda polifenóis. Alguém já ouviu falar que suco de uva faz bem? Ou que vinho faz bem? É por causa desses compostos aqui. E aí eu já dou uma dica de cara para vocês. Quanto mais vermelha ou quanto mais arroxeada é uma fruta, mais compostos fenólicos ela tem. Mas o que isso faz? Eles têm um caráter antioxidante. O que isso tem a ver? Com a subida brusca de glicemia, eu não falei que gera radicais livres, que podem a longo prazo lesionar as células dos nossos órgãos. Esses antioxidantes podem neutralizar esses radicais livres. Por isso que o consumo dessas substâncias tem se mostrado muito benéficas. E o vinho, por ser uma bebida mundialmente famosa, é o que mais tem comprovação. Agora, como o cambuci só tem no Brasil, cabe a nós, pesquisadores brasileiros, estudar esses compostos fenólicos do cambuci, certo? E como eu falei anteriormente, o nosso laboratório, ele trabalha com frutas nativas brasileiras, tanto da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia. E nós avaliamos a quantidade desses compostos fenólicos, desses antioxidantes em algumas frutas. E o cambuci chamou nossa atenção pela alta quantidade de antioxidantes. E aí fizemos estudos em animais, em ratinhos e também um estudo em seres humanos. Para a gente entender melhor esse estudo com animais, eu vou chamar o meu colega Carlos, que vai explicar para vocês. Obrigado, Renata. Bom, boa tarde, primeiro que tudo. Desculpem assim, se não entender muito bem meu português, mas eu sou gringo, né? Eu sou colombiano, então meu português ele não é muito fluente. Mas assim, vou me esforçar um pouco para melhor entendimento dos resultados de uma pesquisa que foi desenvolvida, como a Renata comentou, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, especificamente no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. É um grupo de pesquisa que se dedica a estudar compostos bioativos em frutas nativas brasileiras e que é dirigido pela professora Marinês Genovese, né, que nos cedeu este espaço para tentar compartilhar um pouco das informações que a gente leva em conta no nosso laboratório. A Renata comentou muito bem, né? Parabéns também. Agradecer também o convite do Hamilton, o Hamilton, né, do Instituto Aluá. Agradecer também aos patrocinadores do seminário agroecológico. Eu não, assim, na curiosidade, o primeiro seminário agroecológico ou já tem? Ah, tá, legal. É bom, né, esse tipo de iniciativa, né, que fomentam o desenvolvimento, né, de frutas nativas, neste caso do cambuci, porque eu acho que é necessário esse tipo de atividades, né, dar esse incentivo aos produtores, ter essa interação também com a parte da academia, perdão, né, a universidade, que às vezes a gente fica em um círculo acadêmico que não é legal essa situação, né? É bom ter também o conhecimento tradicional, o conhecimento ancestral, o conhecimento do produtor, que isso vai enriquecendo ainda mais a informação que fica disponível para todos, sabe? Bom, a Renata comentou principalmente a problemática que existe da obesidade, né? É um problema bem sério que existe não só no Brasil,
mas no mundo todo, sabe? É considerado, como ela falou, um problema de saúde pública sério, né? Porque decorrente da obesidade vai surgindo outro tipo de enfermidades, problemas deletérios, diabetes, doenças cardiovasculares, ou ainda o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Bem, e isso gera custo para o sistema de saúde de qualquer país, certo? E assim, muita pesquisa é feita sobre a área da obesidade, sabe? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, é feita muito investimento em ciência, tentando, pelo menos, contribuir na solução dessa problemática da obesidade. Só que por muita ciência que avança, ainda é uma problemática que continua crescendo, sabe? Uma prevalência de sobrepeso, obesidade em homens, em mulheres, ainda em crianças, seja em países desenvolvidos, seja em países em desenvolvimento, é um problema constante, sabe? E assim, nas últimas décadas, eu acho que umas 2 ou 3 décadas, nas últimas 3 décadas, vem se focando pesquisas em fitoquímicos, compostos bioativos que estão presentes em frutas e legumes, ou frutas e verduras, frutas e legumes, né? Muitas pesquisas nessa área, porque, de certa forma, uma das soluções que existem, né, ou uma das alternativas que existem para controlar a problemática da obesidade é através da dieta, né? Mas não só a dieta, também existem outros fatores, como a atividade física da pessoa, ainda fatores genéticos, de raça, enfim. Então, muita pesquisa é feita analisando os fitoquímicos em frutas no Brasil, tipo assim, pela natureza do país, né? pela área, pela extensão, pela localização geográfica. O Brasil é uma fonte abundante de frutas nativas brasileiras, né? Tanto que o grupo nosso se especializa em analisar que tipo de fitoquímicos ou compostos bioativos ou compostos com propriedades antioxidantes essas frutas podem fornecer para a sociedade, porque existe informação muito limitada, ainda é muito desconhecido sobre as propriedades químicas, propriedades bioquímicas ou propriedades funcionais que esses compostos presentes nesse tipo de frutas possam oferecer, né, como uma contribuição para tentar atenuar essa problemática da obesidade. Esse estudo aqui foi um estudo que foi desenvolvido já faz uns 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, por uma aluna da professora Maria Genovese. E foi um estudo que chamou muito a atenção, porque foi uma análise que a professora, junto com a aluna e o grupo todo, analisou em torno de umas 20 ou 15 frutas nativas brasileiras, originárias de vários biomas do Brasil, né? Mata Atlântica, Cerrado Brasileiro, ou a Caatinga, enfim. E o cambuci, ele ganhou um lugar de destaque nesse estudo prévio, né? Um estudo que foi feito no laboratório, mostrou a caracterização química do cambuci com coisas boas, principalmente em teores de compostos fenólicos, como a Renata comentou, né? Que são compostos com uma atividade antioxidante muito interessante. Foi uma entre tantas, né? Teve outras que o grupo também se dedica a pesquisar, né? Já assumido por outros alunos que fazem mestrado, alunos que fazem doutorado. E no caso particular da Renata e da pessoa, estamos analisando o cambuci, certo? Então, a pesquisa em ciência de alimentos, a pesquisa em alimentos funcionais, tentar entender as propriedades funcionais que possam ter esses compostos bioativos nessas frutas, ela vai seguindo um caminho, né? Uma guia, né? Onde primeiro é feita a caracterização química do fruto, vê se o fruto pode ter um potencial em relação a esses compostos bioativos, e seguidamente nós procedemos com estudos em animal, certo? Pode ser um modelo animal de ratos, ou camundongos, né, que é um ratinho bem pequenininho. E tentamos finalizar com um ensaio clínico, né? Um ensaio clínico já é
tentando ver o potencial funcional de que essa fruta possa ter em humanos, que realmente é o que a gente visa, né? Então seria laboratório, né, caracterização química, estudo animal e ainda o estudo com humanos, com seres humanos. Então o que me corresponde, né, na ponência esta tarde é comentar um pouco sobre um estudo animal que foi feito com um modelo de camundongo, um modelo amplamente usado no mundo todo em pesquisas com obesidade, porque eles têm uma disposição de ficar obesos, ficar diabéticos, que é algo que nos interessa nos observar, de certa forma. Então, o intuito foi analisar os compostos fenólicos presentes no cambuci e seus efeitos sobre a obesidade e o diabetes. Então, baseado nesse intuito, né, nessa hipótese que compostos fenólicos possam chegar a melhorar um estado de obesidade e diabetes, nós, no laboratório, tentamos simular uma condição de obesidade nos animais a partir da dieta. Por exemplo, nós tentamos simular a condição de obesidade em um indivíduo com má alimentação, um indivíduo que consome dietas altas em gorduras, ou um indivíduo que consome dietas altas em carboidratos ou açúcares, né? Açúcar normal. Para isso, nós temos uma formulação no nosso laboratório baseada, né, em banha de porco, né, banha de porco comercial, óleo de soja e açúcar normal, né? Elaborada essa ração, nós fornecemos, né, ofertamos essa ração aos animais durante um período de 8 semanas, 2 meses, certo? Só que simultaneamente com a oferta desse tipo de dieta, que é uma dieta completamente deletéria para o animal, né? Porque é um animal que ao longo de um período ele vai ficar em um estado completamente obeso, né? Ele vai estar com um estado hiperglicêmico, um açúcar no sangue por lá, pelos céus, comparado com um bichinho que não consumia esse tipo de dieta, sino mais uma dieta balanceada, uma dieta baixa em gordura, baixa em carboidrato. Então, simultaneamente, nós ofertamos os compostos fenólicos do fruto do cambuci. Na verdade, não do fruto do cambuci, foi da pulpa do cambuci. Eu achei bem legal também a palestra de uma menina de Salk, né, falando de pós-colheita e essas coisas, porque, de certa forma, nós fazemos muita pesquisa com pulpa e às vezes vemos não uma padronização legal no produto que nos chega no laboratório. Então eu acho isso bem bacana, né? Aliás, também aproveito a oportunidade para parabenizar todos os palestrantes que antecederam, né? Seguramente as 2 palestras que continuam vão ser excepcionais. Então, retomando, a gente trabalhou com pulpa de cambuci, né? Fez uma extração desses compostos fenólicos e fomos ofertando aos animais durante essas 8 semanas. E esses animais foram consumindo a dieta alta em gordura, né? Banha em óleo de soja e alta em carboidratos. Simultaneamente, né, como eu falei, da oferta do extrato de cambuci. Só que em pesquisa eu sempre tenho que ter um controle, né? Uma comparação, um grupo de comparação, certo? Então a gente fez um grupo desses animais alimentando-se com esse tipo de dieta alta em gorduras e carboidratos e com oferta de água, né? Que seria como nossa referência. Mas também criamos um terceiro grupo alimentado com uma dieta normal, balanceada, né? Baixo em calorias, baixo em gorduras e carboidratos, também com oferta de água, para tentar esse tipo de referência em dois sentidos. Então, como primeira variável que a gente estudou, o resultado não foi muito legal. Em que sentido? Nós analisamos o peso corporal dos animais
cada 2 dias durante os 2 meses. E não foi feliz o resultado porque o animal que recebeu os compostos fenólicos de cambuci, eles continuaram gordos, né? Igual ao grupo com dieta alta em gorduras e carboidratos e que recebeu água, igual de gordos, né? Obesos. Então já não foi um resultado legal. Mas mesmo assim, continuamos analisando outros resultados, né? Foi uma exceção já logo na primeira etapa. Então aí podemos deduzir que o cambuci ele não prevê o aumento do ganho de peso do animal. Mas um resultado interessante foi o nível do açúcar desses animais ao longo das 8 semanas do estudo. Porque o que nos mostrou os resultados? O resultado mostrou que o animal que recebeu o extrato, o suquinho, né, o suquinho do cambuci, rico em compostos fenólicos, compostos antioxidantes, ele apresentou uns valores de glicemia, do açúcar no sangue, muito menor do que o grupo que não recebeu o composto fenólico do cambuci, né, e alimentado com o mesmo tipo de dieta. Então, já isso é um resultado interessante, né, que pode estar demonstrando de como o cambuci pode diminuir o açúcar no sangue, certo? Apesar de que esse conjunto de animais ele permaneceu com valores de glicemia maiores que o grupo, obviamente, né, o grupo que não recebeu esse tipo de dieta tão deletéria. E na área do diabetes e da obesidade, existe um tipo de teste que é usualmente feito, né, na área da medicina, na área da nutrição, que é chamado de teste de tolerância à glicose. Não sei se talvez já escutaram falar sobre esse tipo de teste, mas consiste em dar uma carga de açúcar ao animal, né? Ou pode ser também a uma pessoa, né? O médico às vezes costuma fazer esse tipo de coisa, para fazer como um tipo de diagnóstico de qual é a situação possível pré-diabética que esse indivíduo possa ter, ou ainda diabético. Em animal também é igual. A gente dá essa carga de glicose e durante um tempo conhecido, desculpe aqui o espanhol, mas falei tempo aqui, é tempo. Aí a gente vai medindo o açúcar desses animais. E que foi o principal resultado que nós observamos? Que o grupo que recebeu o cambuci, ele apresentou uns melhores níveis, ou uns menores níveis de glicose quando comparado com o grupo que não recebeu o extrato de composto fenólico do cambuci. Quer dizer que de certa forma, o composto fenólico ele está protegendo o animal a desenvolver um estado diabético, certo? Ou pré-diabético, no caso. Esse teste é muito importante no diagnóstico do pré-diabetes e diabetes, já é por si o resultado mostrando que o grupo com cambuci foi quase parecido ao grupo que não recebeu o tipo de dieta alta em gorduras e carboidrato, realmente é muito satisfatório para nós. E durante esse teste de tolerância à glicose, né, tolerância ao açúcar, também é costume medir a insulina, né, que é o hormônio que faz o equilíbrio, né, de nosso sangue na circulação. E observamos que o grupo que recebeu o cambuci também melhorou, de certa forma, o estado de insulina no sangue, certo? Uma característica própria de um indivíduo ou um animal diabético é que, dependendo do ciclo em que esteja desenvolvendo o diabetes, ele apresenta uma insulina muito alta, certo? Então, nós podemos observar que o grupo que não recebeu os compostos fenólicos, ele apresentou uma insulina muito alta, logo no início do teste e no final. E esse declínio que teve aqui na primeira fase já é um resultado que muitos pesquisadores associam com uma
falha que o organismo, né, no caso o animal, começa a apresentar no pâncreas, nosso órgão que é o principal produtor de insulina, certo? Então o animal recebe a carga de glicose, já o pâncreas dele está em um estado que precisamente, como falava a Renata, que radicais livres, de como isso pode ser atenuado pelos compostos fenólicos, esses radicais livres já podem estar afetando já a secreção nas primeiras fases da insulina pelo pâncreas. Então é um resultado que, assim, muita pesquisa também está sendo orientada para esta primeira fase da secreção de insulina pelo pâncreas para tentar equilibrar os níveis de glicose no sangue. Outro resultado interessante foi que os compostos fenólicos de cambuci, eles ajudaram a aumentar o colesterol bom nos animais, na circulação, colesterol HDL, certo? E, consequentemente, também ele diminuiu os níveis de colesterol LDL nos animais, quando comparado com aquele grupinho obeso que não recebeu o extrato fenólico de cambuci, o suquinho de cambuci. Então, outro resultado, eu acho que quando observamos como foi a glicemia desses animais, como essa glicemia foi diminuída pelo efeito do cambuci, do suco do cambuci que foi ofertado aos animais, nós tentamos procurar uma explicação a mais, né, por que pode estar acontecendo, quais seriam possíveis mecanismos moleculares que possam estar explicando esse efeito. Então, de certa forma, uma principal observação de nosso estudo é que, apesar do cambuci, do composto fenólico do cambuci, ele não tem nenhum efeito no ganho de peso corporal, pois os animais eles continuaram gordos, né? Isso quer dizer que eles continuaram gordos, acumularam igual número, igual peso de tecidos adiposos quando a gente fez o sacrifício do animal, né? A gente tem que sacrificar o animal para depois analisar vários órgãos. Nós coletamos os diversos tecidos gordurosos e, efetivamente, né, corroborando os resultados do peso corporal, os tecidos adiposos tampouco apresentaram diferenças entre os grupos. Mas o principal resultado nesse sentido foi que o composto fenólico do cambuci, eu não sei se lembram desta figurinha que a Renata bem apresentou na parte introdutória da palestra, o composto fenólico do cambuci, ele diminuiu a inflamação nesse tecido adiposo do animal. E essa diminuição no tecido adiposo desse animal, de certa forma, está associado ao comportamento que esses animais têm quando é feita o teste de tolerância à glicose, de como o cambuci ele consegue diminuir esses valores de glicemia, seja no teste de tolerância à glicose ou ainda durante a glicemia que foi medida ao longo das 8 semanas. Nós fizemos o seguinte: recrutamos 23 indivíduos saudáveis, não obesos, não diabéticos, e demos para eles. Eles chegaram no laboratório às 7 horas da manhã, depois de 10 a 12 horas de jejum, igual aquele exame que a gente faz rotineiramente para saber se está tudo bem com a gente. E demos uma carga de carboidrato, que era um pão francês comum, e mais 300 ml de água. E coletamos o sangue desses pacientes de 15 em 15 minutos até completar 2 horas. Na semana seguinte, esses mesmos pacientes foram ao laboratório depois de jejum de 10 a 12 horas e consumiram um pão francês também e mais 300 ml de suco de cambuci, sem fibras, sem vitaminas, sem minerais, sem nada, apenas os compostos fenólicos. E o resultado foi o seguinte: lembram que eu mostrei para vocês a curva de açúcar no sangue? Essa aqui foi a curva dos indivíduos que quando eles consumiram pão e água. Essa aqui é a curva quando eles consumiram cambuci e o pão.
só de olhar já dá para perceber que foi menor a quantidade de açúcar absorvido. Esse valor representa aproximadamente 50% de redução de glicose absorvida, o que para nós foi um resultado extremamente satisfatório em relação aos compostos fenólicos do cambuci. E agora, o nosso próximo passo é fazer esse mesmo estudo com pessoas obesas e diabéticas para a gente poder avaliar a redução da glicemia e também da insulina futuramente nesses indivíduos. Então, frente a tudo isso que nós conversamos aqui, nós vimos que o cambuci, ele, tanto na forma de fruto ou de suco, ele pode apresentar efeitos benéficos para a população obesa e diabética, pelo menos em ratos, em indivíduos saudáveis também. Como eu falei, o nosso próximo passo é administrar o cambuci para seres humanos obesos e diabéticos. Parece que seria interessante o consumo do cambuci nas principais refeições do dia. Tudo bem, comer muito cambuci 3 vezes por dia, pelo menos na hora do almoço, que é onde tem a nossa maior carga glicêmica, na forma de suco ou na forma de fruto. Claro, sem açúcar, né, gente? Senão a glicemia vai lá no teto. Mas, embora a gente tenha visto todas essas evidências científicas, mais pesquisas na área precisam ser feitas para a gente poder comprovar, realmente bater o martelo e falar: nossa, o cambuci ele tem realmente, vamos indicar o cambuci para o consumo diário. O que nós temos são evidências. E na ciência, não dá para a gente só ficar com evidência, a gente precisa de comprovações científicas. Por isso que pesquisas ainda são necessárias nessa área. Então, eu encerro minha fala aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos colegas do laboratório, todas as organizações de fomento que fizeram com que essas pesquisas fossem possíveis. E, claro, agradeço também a organização do evento e todos os patrocinadores. Muito obrigada, pessoal.